Cuscuz com leite, com coco, com carne seca, com salsicha, calabresa, com peixe ou carne de sol, com queijo coalho, com a manteiguinha da terra, com ovo que nunca erra e reduz o colesterol. Olá, meus telespectadores do Cuscuz com Psi. Hoje vamos trazer um assunto super relevante nos dias atuais, que é a psicossomática, trazendo com isso alguns casos clínicos. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre a psicossomática, nós temos aqui a ilustre presença do psiquiatra Kermen, formado pela Universidade Unifacex, pesquisador do Instituto de Psicossomática, bem como também temos a presença do psicólogo Giovanni, reconhecido mundialmente pelo tratamento com crianças e adolescentes na clínica, bem como doutor e mestre em psicossomática. Bom, meninos, o que vocês podem trazer mais sobre esse assunto? Bom, hoje a gente vai trazer o caso, bom dia, né? Bom dia. A gente vai trazer o caso de um adolescente que desde muito novo ele tem problemas, passou por muita dificuldade, sabe? Sim. Quando ele nasceu, na verdade, ele nasceu com um problema no coração que fez com que ele precisasse fazer uma cirurgia já muito novo. Além disso, no começo da adolescência dele, ali por volta dos 13 anos, ele desenvolveu um quadro de convulsões. E depois de algumas dessas convulsões, ele acabou entrando em coma por cerca de um mês. E quando voltou desse coma, as convulsões se agravaram. Ele teve alguns outros problemas assim, com o comportamento dele. Ele começou a ter alguns desmaios também, né? Começou a perder a consciência. E tudo isso no mesmo quadro, assim, no mesmo momento. A gente, quando levou para os médicos, né, para verificar o que é que estava acontecendo, foi visto que foi dito assim a primeira instância de que era uma encefalite viral que estava causando tudo isso. Bom dia, Ana, bom dia, Giovanni, bom dia a todos. É importante a gente ressaltar, né, que para além desses sintomas, dessas manifestações de sintomas físicos, né, o paciente também apresenta alguns sintomas psicológicos, né, que também são encontrados na literatura médica e neurológica, né. O paciente apresenta algumas alterações, por exemplo, na personalidade, né, confusão, sonolência, né, alterações no seu estado de consciência, desorientações, distúrbios do comportamento e do discurso, né? O paciente apresenta aí uma perda de memória, um senso de percepção e capacidade de planificação comprometidos também, né? Mas tem uma outra coisa que é importante nós falarmos aqui, que esse diagnóstico apresentado, né, de encefalite viral é muito difícil de ser fechado, né? Porque para defini-lo seria necessária a realização de um exame do líquido cefalorraquidiano. O problema é que esse exame é um exame muito invasivo e aí a sua realização já poderia agravar uma situação de tamanha já vulnerabilidade dada aos sintomas apresentados por esse paciente, né? Então, assim, a gente vê que é uma criança que teve uma infância muito protegida e que viveu, né, essa parte dessa infância com muitos medos, muitas angústias, não só dela como dos próprios pais, né, que protegiam ele. E o que é que isso causou? Além dela crescer sem conseguir controlar o corpo, né, que a gente vê que ela com as convulsões, com os desmaios, ela não tinha esse controle, ela começou a tentar controlar o aparelho cognitivo, os pensamentos, as emoções, tudo isso que vinha de dentro. Que obviamente não é nada muito fácil de se fazer. Dessa forma, com essa proteção, com essa falta de controle no corpo, com essa tentativa de controlar os pensamentos de maneira certamente frustrada, fez com que ele vivesse, né, tivesse essa experiência de vida com muita raiva do entorno dele, tanto dele quanto das pessoas que estavam um pouco em volta, né? E isso, obviamente, vai se refletindo no comportamento dele, na forma como ele agia. Sim, é importante que a gente perceba que nós temos fases, né, no nosso desenvolvimento, né? E a infância e a adolescência, e da infância principalmente, é um ponto mais crítico e crucial nesse desenvolvimento. Então, tudo que nós aprendemos na nossa infância vai estar conosco para
durante a nossa caminhada, durante o nosso desenvolvimento, né? E aí, nós podemos perceber que no caso desse paciente especificamente, dadas todas essas dificuldades, né, apresentadas, todas essas dores, problemas de saúde, né, a forma como foi conduzido esse processo de saúde e doença na sua relação familiar, né, inclusive, gerou para o paciente uma forma de expressar a sua vivência no mundo de uma forma um tanto quanto disfuncional, digamos assim, né? Tem um termo que nós utilizamos que é o acting out. Né? O acting out é simplesmente para tornar mais acessível essa linguagem para os telespectadores, para ficar mais claro para todos nós aqui. O acting out é repetir comportamentos que nós repetíamos na nossa infância, né? Que nós, naquele momento, não conseguimos compreender. Né? Então, se as manifestações, se as respostas do paciente àquele momento, as situações que ocorriam a ele naquele momento, de certa forma, funcionavam, nesse momento de vida, nessa fase do desenvolvimento da adolescência em diante, ele vai tender a repetir esses comportamentos na vida adulta, na adolescência. Né? É importante trazer isso, por quê? Porque isso fala necessariamente desses sintomas agressivos, desse comportamento agressivo, de tudo isso que o acomete, como, por exemplo, as dificuldades de relacionamento e o isolamento social. É muito importante você trazer isso, Dr. Kerman, porque mostra como é importante a gente também olhar para a nossa infância, olhar para todas as situações da nossa vida, né? Porque são coisas, muitas vezes, que estamos repetindo, situações, atos. Então, realmente, é muito importante e necessária essa fala do Senhor. Sim. Nós podemos falar agora mais objetivamente, né, uma vez que foi explicado tudo isso, contextualizado toda essa situação, né, de sofrimento que acomete esse paciente, nós podemos falar agora da psicossomática. Não é isso? É importante a gente compreender que a psicossomática fala necessariamente dessa conexão que existe entre corpo e mente, né? As situações que nós experienciamos, que nós vivenciamos, o que nós sentimos, né? Por vezes dores e angústias, né? Na psicossomática nós compreendemos que isso pode se manifestar fisicamente, né? E por vezes é isso que ocorre, inclusive na vivência do nosso paciente, né? A gente percebe que no caso dele, foi iniciado um processo terapêutico, um processo psicoterapêutico, e nesse processo nós verificamos que houve uma melhora, né? Os comportamentos agressivos e inclusive as convulsões chegaram a diminuir, tanto na sua frequência quanto na intensidade, né? Houve também uma melhora durante esse processo na capacidade de aprendizado do paciente, coisa que havia acontecendo com muita dificuldade após a situação do coma, né? Porém, algo que nós não conseguimos constatar melhora foi em relação à sua convivência social. O paciente apresenta um quadro muito grave de isolamento social, né? Nós podemos notar também, é importante ressaltar aqui, que as agressões dele apresentadas nesse período que nós estamos falando eram dirigidas para a figura da mãe, para a figura materna, né? Também é importante dizer que após um ano e meio do início dessa psicoterapia, o quadro veio a se agravar de forma súbita, né? Inclusive o paciente chegou a necessitar de uma internação numa clínica psiquiátrica por algumas semanas, mas nosso psicólogo pode falar um pouco sobre isso. Esse agravamento, né, que o Carlos está falando, ele, por coincidência ou não, ele se deu ao mesmo tempo que o paciente precisou passar por uma transição de psicoterapeuta, né? A psicóloga que ele se atendia por impedimento próprio dela não tinha como dar continuidade, e aí, por conta disso, ele ficou um tempo ali sem ter... na verdade, um pouco antes disso, quando ele já sabia que ia ficar sem psicólogo, ele voltou a ter as crises, né? Esse medo de não ter esse apoio começou a dar as crises de compulsão nele de novo. Tudo aquilo era gerado no cérebro dele, ele não conseguia mentalizar, isso gerava uma descarga elétrica
o corpo, né, que seriam as convulsões. E aí, com todo esse atrito que ele estava sofrendo, para que o corpo dele mesmo, para que ele não tivesse nenhum surto, não tivesse nenhum problema maior, se desligava. E aí a gente tem os desmaios, tem o próprio coma que ele teve. Quando ele teve essa internação, né, depois de ele ter sido internado, ele retomou a psicoterapia com um novo psicólogo, e aí a gente percebe que as condições diminuíram de novo. Em compensação, os episódios agressivos dele começaram a aumentar. Ele começou a desenvolver um pouco mais de agressividade. Normalmente, as convulsões elas acontecem quando se tem um maior estímulo, né, no paciente em si. E a gente vê no cérebro, e a gente vê que esse não foi o caso do nosso paciente. Normalmente, quando ele tinha as convulsões no espaço terapêutico, ela se dava quando se tinha um impasse entre o paciente e o terapeuta. Então, se não se, tinha se não se concordava, se não se entendia muito bem o que estava sendo dito, podia gerar essa descarga de convulsão no paciente da gente, né? No momento que ele vivenciou mais isso, a gente consegue ver que teve esse problema de menos estímulos, né? Ele não estava sofrendo tanto estímulo e ainda assim estava tendo as convulsões. Nós podemos perceber, com a fala do psicólogo, que é uma resposta mesmo, é a forma do paciente responder ao que ele recebe do ambiente. Né? Então, ele tem dificuldades em relacionar esses estímulos recebidos com o que ele compreende, né, dentro de si, né, internamente, psicologicamente. E aí a forma dele responder a esses estímulos que ele não consegue compreender são essas respostas de violência, de comportamentos agressivos, né, e as convulsões que são episódicas, né. Agora são episódicas, né. Nós podemos perceber que houve um retrocesso em certo aspecto, no caso do paciente, né, onde começou a ocorrer um aumento dessas convulsões, principalmente no ambiente escolar. Né. O paciente começou a apresentar convulsões que não eram tão fortes como aquelas de início, mas tinham um quadro diferente, uma forma diferente de se expressar. Né. O paciente relata que nesses momentos dessas convulsões menos fortes, como segundo ele próprio, né, ele não consegue falar e nem consegue fechar os olhos. Né. No entanto, ele ouve tudo que acontece e mantém-se consciente. Né. Porém, ele relata ainda que ocorre uma perda de memória durante esses períodos em que ele se encontra nessa situação. Né. Isso acarretou novamente no problema que veio agravar o seu isolamento social. A gente chega à conclusão, assim, com tudo isso, né, que as crises, como você está tendo, elas são muito relacionadas lembra que eu tinha dito que ele tinha controle do pensamento? Sim, lembro. Está muito relacionado a isso, né, a esse controle do pensamento. Ele, quando é incapaz de tolerar o que é desconhecido, o que ele não conhece, o que ele não entende, tem esse bloqueio do sistema de fantasia mesmo dele, de conseguir perceber as coisas que ele não tem conhecimento, e isso faz com que ele se isole para dentro, né? E aí, inclusive, a gente percebe que ele é incapaz de integrar essas coisas a uma imagem mental. Na verdade, ele até desfaz essas imagens mentais que ele já tinha. E aí vai dando essa agravada no quadro dele. É assim que a gente percebe, pelo menos, a relação do psicossomático com esses sintomas que ele tem. É isso. É isso? Bom, meninos, muito obrigada, né, pela presença de vocês hoje no Cuscuz sobre Si. Foi um assunto super importante, super relevante, né, para a gente perceber o quanto o nosso corpo fala, o quanto tudo que a gente viveu é importante. Eu espero que vocês, telespectadores, tenham gostado, né? Vocês também, meninos, muito obrigada, né? Eu espero vocês na próxima semana, né? Não se esqueça. E, claro, quando terminar o assunto, as meninas vão dar continuidade aí na sala. É com vocês, meninos.